Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração que me assiste. Quero fazer uma explicação antes de entrar no assunto. Que de dia de semana eu vou fazer vídeos sobre assuntos aleatórios. Tentando provar, trazendo à tona a prova que Yeshua não veio anular a Torá. Ao contrário, não era esse o objetivo dele. Mas todo sábado vou fazer vídeo explicando e lendo e trazendo uma explicação sobre a Torá, sobre a lei em si. Vamos lá. O assunto que eu quero tratar aqui hoje é sobre a Torá. Yeshua e a Torá. Em 1 Timóteo, Shaul ele faz uma carta mandando a Timóteo. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 7. Vamos ler. Eles desejam ser mestres da Torá, mas não entendem as próprias palavras, nem as questões sobre as quais se pronunciam de maneira tão enfática. Sabemos que a Torá é boa, se alguém a usa de maneira proposta pela Torá. Temos consciência de que a Torá não tem o objetivo a pessoa justa. Mais para frente nós vamos ver isso. Mas quem negligencia a Torá, mas aqueles que a não obedecem são descrentes, ímpios, pecadores, quem mata pai e mãe, assassinos, pessoas sexualmente imorais, quer hétero ou quer homossexuais, vendedores de escravos, mentirosos, perjuros e quem age de forma contrária à sã doutrina. Lembrando que a sã doutrina é a Torá, que se harmoniza com as boas novas do glorioso e bendito Deus. Vamos lá. Aqui Paulo fala que a Torá não torna ninguém justo. Mas, se nós formos em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 12, Shaul vai estar falando o seguinte: todos os que pecaram fora da estrutura da Torá morrerão fora da estrutura da Torá. E todos os que pecaram sobre a estrutura da lei serão julgados por ela. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justo. Não são aqueles que apenas ouvem a quem Deus considera justo. Pois toda considera justo. Antes são os praticantes do que a Torá diz, considerado justo à vista de Deus. Então Paulo não pode estar se contradizendo tanto assim. Ou Paulo ficou maluco por estar entrando em contradição, ou nós estamos lendo errado. Vamos lá, vamos continuar. Pois todas as vezes que os gentios, que não têm a Torá, fazem naturalmente o que a Torá requer, essas, apesar de não terem ela escrita, são a Torá para si mesmo. Por meio de sua vida demonstram que a conduta dita pela Torá está escrita em seu coração. Então está cumprida a profecia de Jeremias. Sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam, outras vezes os defendem. Até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Ele o fará mediante o Messias Yeshua. Entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torá e orgulha-se de Deus, e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na lei, e está persuadido de ser guias para cegos e uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espirituais ignorantes e um mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina aos outros não ensina a si mesmo, pregando não roube, rouba, dizendo não adultere ou adultera. Pessoal, aqui Shaul está dando uma prensa no judeu que conhece a Torá, mas não a cumpre. E está enaltecendo aquele que não é judeu, que conhece a Torá, mas a cumpre. Que não a conhece, não tem a escrita em rolos, mas a cumpre. Então aqui Paulo está totalmente a favor dela, a favor da lei. Vamos lá. Dizendo não adultere, mas adultera, você que detesta ídolos comete ato de idolatria? Você que se orgulha tanto da lei e desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito na Tanar: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor dela, sua circuncisão torna-se incircuncisão.
Portanto, se um homem circunciso guarda as exigências justas da lei, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente circunciso, o homem fisicamente incircunciso que obedece à lei condenará você, que apesar de ter passado pela Brit Milá e ter a Torá escrita, transgride ela. Paulo está falando, aquele que não é circunciso, mas obedece à lei, condenará aquele que tem a circuncisão e não obedece, porque o fato não é a circuncisão. Mas claro que é uma aliança e deve ser guardada. Mas o fato é a obediência sobre a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exterior. Judeu, a circuncisão não é apenas a física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem é interiormente, e a verdadeira circuncisão é do coração espiritual, não só literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Podemos ver que sim, justos são aqueles que obedecem à lei. Justos são aqueles que obedecem o caráter de Deus, porque é isso que a Torá ela demonstra, o caráter de Deus. E aqui Paulo está enaltecendo aquele que não nasceu judeu, mas a cumpre, e está condenando aquele que nasceu e a conhece e não a cumpre. Podemos ver aqui que Paulo está totalmente a favor da Torá, da lei de Deus. Então, por que Paulo disse aqui para Timóteo que a lei não tem o objetivo de tornar a pessoa justa? Na verdade, se nós formos ler aqui Romanos, ainda em Romanos, no capítulo 8, no verso 3, ele vai explicar muito bem do que a Torá não tinha poder. Vamos lá. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder, para fazer a velha natureza cooperar. A Torá não tem o poder de transformar o homem de pecador para a posição de poder obedecer a Deus. Ela não tem realmente esse poder. A natureza cooperar. Deus o fez ao enviar o próprio Filho, como ser humano, com a natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e fazê-lo executou a punição contra o pecado da natureza humana. Yeshua veio, morreu e executou a punição do pecado. Nos livrou agora da maldição do pecado. Ele nos livrou da condição de pecador, para que agora nós possamos obedecer a Deus. Vamos lá, continuar aqui. Onde eu parei? Executou a punição contra o pecado da natureza humana. Agora é interessante. Para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós. Para que nós, depois da morte de Yeshua, para que nós agora possamos cumprir o que a exigência da Torá exige. Para que ela exige. Nós possamos cumprir o que ela diz para nós cumprirmos os mandamentos de Deus. Vamos lá, cadê? Aqui. Plenamente cumprido em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o Espírito deseja. Então nós podemos entender que Paulo, quando ele diz aqui em Timóteo que a Torá não tem objetivo de pessoa justa, quer dizer que a Torá não tem o objetivo de mudar o interior de uma pessoa. Quem muda é Yeshua. Yeshua muda o interior de uma pessoa. Ele tira nós da condição de pecador e nos coloca na condição de obediência à lei de Deus, porque a lei de Deus demonstra a vontade e o caráter de Deus. Para essa é a condição que Yeshua nos leva. E nós temos salvação a partir da fé nele e a obediência da palavra de Deus, da Torá de Deus, para que nós possamos gerar bons frutos para o reino de Deus, tanto o judeu tanto o gentil. Bom, o vídeo é isso. Queria trazer essa dinâmica aqui, pegando vários versículos para nós podermos entender melhor o que Shaul diz, porque é muito complicado o que ele diz, como ele era um rabino, e que vocês possam ter entendido a mensagem que eu quero ter passado, que eu queria ter passado para quem me assiste. Se você gostou do vídeo, eu vou trazer mais vídeos, é claro. Deixa um joinha aí, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva, porque isso dá um ânimo que eu possa fazer mais. E dá um joinha aí também. E se você conhece pessoas que gostam sobre esse tipo de assunto, também compartilhe aí com as pessoas que você conhece, para que essa mensagem da Torá
com Yeshua, possa alcançar mais e mais pessoas. Esse é o nosso objetivo do nosso trabalho. Fique com a paz de Adonai, em nome de Yeshua. Amém.